E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse caralesco inchado e prepara o teu coração, porque um confronto completamente brutal, essa é a palavra, acabou de acontecer. Rafael, do que é que tá falando aí? O gênio Faustino Ouro acabou de enfrentar o mestre internacional mais jovem da história, o russo, genial, o Roman. Rafael, para lá, parem as máquinas. O Faustino não é o MI mais jovem da história? Não é, já não é mais. Olha que tempos que nós vivemos. Bota no ar. O Roman, ele se tornou o MI mais jovem com 10 anos e 3 meses, ao passo que o Faustino é o número 2. Ele conseguiu isso com 10 anos e 8 meses. E notem ali que tem também o atual campeão do mundo, o Gukesh, com 11 anos, já bem mais velho foi que ele conseguiu. Agora, calma lá, Rafael. Realmente a coisa é que tempos estamos vivendo. O Roman tem 10 anos de idade e já tem 2.408. Exato. Larga o xadrez. É a primeira perspectiva que eu tenho quando vejo uma informação dessa. Agora, claro, o Faustino tá com quase 2.500 e tem 12 anos de idade. E o pior não é isso. Eles acabaram de se enfrentar num torneio lá nos Emirados. O Faustino Ouro de pretas contra o Roman. E o mundo se pergunta quem ganha essa partida, que virou uma verdadeira guerra entre as criancinhas. E mais, no ritmo clássico xadrez profundo. Vamos ver o que aconteceu aqui, não vou te esconder nenhum detalhe, jamais faria isso, mas eu aviso. Te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta do xadrez da piazada agora. E antes de soltar para essa partida inacreditável, eu quero apresentar para vocês uma forma de ganhar uma renda extra através da internet. Coisa que há tempos atrás eu achava completamente impossível, mas de fato, eu e a Jenny hoje vivemos do mundo online. Eu quero apresentar para vocês a comunidade Nova Economia, que é uma comunidade focada em te levar até o conhecimento de como ganhar uma renda extra através da internet. Então tu pode ganhar com o Instagram, com a Amazon, como ganhar também criando a tua empresa no iFood ou criando um negócio. Tem muito conteúdo lá dentro, tá? Para que tu ganhe online. Agora, não é mágica, exige trabalho. Então, para que tu ganhe uma renda extra através da internet, exige trabalho diário. E se tu tem esse interesse e quer esse conhecimento, eu vou te incentivar colocando aqui na descrição o acesso a 3 aulas da comunidade para que tu entenda como funciona o processo. E se tu gostar, tu pode participar e criar a tua renda extra, que pode começar aos pouquinhos e um dia até chegar a se tornar a tua renda principal, como é o meu caso hoje e da Jenny. Corre lá, clica no link que tá na descrição e não fica de fora. E de brancas, o gênio russo Roman contra Faustinator. E nessa peleja inesquecível, o Roman largou ele mesmo. Equatrino, favorito de Bob Fish. Eita lá! E botou uma italiana. Faustino não fugiu da bala. Entrou na Diocopia, uma posição bem técnica, bem teórica. Roque é um lance natural, agora vem a toque no peão central. D3 segurando e D6. Tá todo mundo feliz. A criançada tá só algazarra. O bispo do Faustino pode entrar na partida por G4 em algum momento. C3 é um lance técnico controlando o salto em D4. E A6. Olha o estudo dos dois. Esse lance bem temático. Contra a ideia de B4, de A4, Faustino já dá a casa de A7 pro bispeto. A4 foi jogado, Faustino adiantou o bispo A7. Cavalo D2 e aqui, primeiro grito de guerra, vem por Faustinator, olha lá. Ele prepara para entrar com o cavalo na casa de F4. Sempre assusta ninguém. Alguém que falar, isso aí não me assusta. Maluco, porque o cavalo tá entrando na cabeça do teu rei. Torre 1, o Roman seguiu jogando xadrez, ele vai passar o cavalo para casa de F1, para G3, bispo E3 é um candidato. Dama F6, vejam como o Faustino foi de fato para cima. É cavalo, é dama, tudo em cima da cabeça do rei das brancas. Cavalo F1 jogou o Roman e agora cavalo F4. Esse que é o primeiro momento mais marcante dessa partida. Veja que o Roman, claro, estava um pouquinho atrás no relógio. Faustino joga rápido e aqui o Roman abre mão do par de bispos. Rafael, isso aí tem que ter algum risco. O que ele tá dizendo? O Roman tá dizendo que esse negócio de par de bispos foi inventado para vender livro. Vamos ver se isso é verdade mesmo ou não. O Faustino tomou de dama, claro, não vai quebrar a estrutura, a peça tá ativa, vem bispo G4 também e dama D2. Aqui, o Roman convida o Faustino para um final onde as brancas já não têm o par de bispos. Rafael, tá tudo certo? Aparentemente sim. Veja a compreensão dos dois, hein? O Faustino não fugiu, trocou e entrou nesse final, seguindo agora com o lance cavalo E7, que pode trazer a ideia de cavalo G6, cavalo F4, isso pode estar claro, na entrelinha. E aqui, o gênio russo seguiu melhorando, olha lá.
passou o cavalo para E3, dizendo eu tenho o cavalo no centro, também tem a casa de F5, bispo D7 desenvolvendo, jogou o Faustinator e agora cavalo F3, preparando, talvez em algum momento, até a ideia do D4 para ganhar mais contato no centro. O Faustino já reforça a estrutura aqui no centro também, pois se jogar D4 eu fico parado, se tu tomar eu retomo por aqui e o centro é sólido. A5 jogou agora o Roman fixando o flanco da dama e o Faustino aqui faz o roque grande, desenvolvendo. Rafael, a posição é confusa já, mais ou menos, mas tem sempre esse fantasma de longo prazo, onde as pretas de fato têm o par de bispos. Isso pode ser arriscado e o Faustino sempre na frente do relógio. B4 jogou o gênio russo e agora o Faustino C6, olha lá. Vai dando um arzinho pro rei, um xadrez bem mais posicional. Vamos chegar no momento mais marcante dessa fase de início do meio jogo, porque agora o Roman joga o lance D4, é um lance que estava no radar, o Faustino traz a última peça para a partida, o gênio russo, do mesmo modo, a torre de A1 ainda não jogava, e depois de rei C7, é que é um momento marcante, que fala muito sobre as duas crianças dentro dessa partida, porque aqui o Roman, ele joga bispo F7. Rafael, por que isso é marcante? Parece um lance super normal, dá-lhe um toque na torre, exato, mas olha o que acontece na sequência. A posição, ela repete, olha lá. O gênio russo deixa claro que ele quer um empate nesse momento e o Faustino recusou. Por isso que é um grito de guerra. O Faustino recusou o empate nessa posição que, claro, é equilibrada, mas o Faustino ainda tem o par de bispos. Então vejam que a coisa já começa a descambrar para uma coisa mais lutada de verdade. Bom, nesse momento o Roman falou, bom, se tu quer seguir jogando, eu sigo, eu tomo aqui em E5, o Faustino retomou, abrindo agora a coluna D, o Roman segue secando e simplificando, bispo E6 está jogado, dizendo, tu tem um par de bispos, mas esse bispo também não consegue sair por causas mais naturais, senão eu troco e quebro esse teu par, e agora rei C7, seguido do lance cavalo C4. Assusta um pouco, porque vem, talvez tô controlando um pouco mais B6, tô de olho em D6, vem torre D1, a torre do Faustino ainda não tá jogando, como tá isso? Bispo H5 jogou o Faustino, dizendo, a minha torre entra em jogo agora, e o meu bispo tá de olho também nessa diagonal. Se surgir alguma oportunidade, torre D1, torre D8, e agora o Faustino quer de fato entrar no final. Seca tudo? O tempo do Roman já estava mais apertado, 5 minutos e meio. E claro, ele trocou, o Faustino retomou, e agora, olha o que jogou o gênio russo. G4. Rafael já expandindo o flanco do rei, dá-lhe um toque no bispeto, o Faustino rebateu pau com pedra, olha lá, ele ameaça tomar o peão central, e agora o lance cavalo D2, vejam lá, segura por aqui, esse peão segue cravado, o bispo tá lá do outro lado, como um sniper, só de olho nesse rei, e aqui é um dos momentos mais importantes nessa etapa da reta final, porque o Faustino joga o fino C5. E esse lance, ele não pode passar despercebido porque ele tá dentro do conceito estratégico, que é, se o Faustino tem o par de bispos, abrir o centro pode ser muito interessante. E esse lance traz esse tipo de ideia. Além de tudo, ele também oferece aqui que as brancas quebrem a estrutura de peões. Então tomar aqui parece horrível, separa os peões e mais, também tem a ideia de tomar e trazer o cavalo para C6. E olha como a posição das brancas pode ficar vulnerável. Bom, nesse momento, o Roman, ele foi pra cima, ele joga aqui o lance cavalo D6 e o que ele tá dizendo? Não tem problema, tu pode tomar onde tomar, eu tô de olho agora no peão de B7. Nesse momento, o Faustino tomou em B4 e agora veio a retomada quase que instantânea, olha lá. Ele ganhou os 30 segundos no relógio, aqui o Roman retomou rápido. Rafael, mas isso aqui não pode estar certo. Por que ele não tomou em B7? É cheque. O problema desse lance é que depois do lance rei C7, tu perdeu o cavalo tá sem casas. Então isso seria uma capivarada sem fim, nem foi cogitado pela criança, veio a retomada no pré-move e agora cavalo C6. E a coisa pode começar a se esquisitar, porque o Faustino ameaça tomar o peão de B4 e tu não tem como defender. Rafael, mas tá caindo o B7, o que foi jogado pelo garotinho. Ele jogou o lance cavalo C4, mandando mais uma peça pra cima, é uma guerra entre as crianças. Calma lá, Rafael, por que ele não tomou aqui? Porque depois de rei C7, que antes perdia o cavalo, agora já não perde. Porque tu tem esse lance. Mas aqui, olha o que os dois calcularam. Vai além do alcance. Até é uma coisa brutal as crianças verem isso, mas a ideia aqui do Faustino era jogar cavalo, toma B4, olha lá. Ele recupera o peão, toca o cavalo e pior, quando tu defende esse cavalo, tu leva cavalo D3
e não tem mais como defender o peão de F2. Vejam o poder do par de bispos. Então, Faustino estava aqui nesse momento, um lance na frente. Isso é muito importante numa partida de xadrez. Então, depois do lance cavalo C6 te ameaçando aqui, o Roman falou, bom, não posso entrar naquela linha que a gente acabou de ver. Ele adicionou mais uma peça para cima, cavalo C4, e aqui o Faustino ele ganha um peão. É um peão importante, claro que tem uma ameaça ainda no ponto B7, mas se tu tomar, tem esse cavalo trancado. Rei F1 jogou agora o Roman e o Faustino, rei C7. Ele segura o peão, tá de olho em D6 e vai trabalhar o final, onde o gênio russo tinha menos de 1 minuto no relógio, sempre apertado agora no tempo, que é um fator relevante. H4, foi pra cima. Aqui o Roman ameaça a ideia de H5 e notem que o bispo do Faustino tá trancado, então o Faustino tem que defender esse negócio. O que ele jogou? Bispo C5. Vejam como a tática sempre vai junto. Se tu jogar H5 agora, o Faustino ameaça tomar em D6. E aqui não tá perdendo material nenhum. Cavalo F5 foi jogado, ameaçando o peão. E aqui, o que o Roman tá falando é, tu tem o par de bispos, mas tu não vai poder manter. Peão de G7 tá caindo. E o Faustino falou, tudo bem, já tem um peão a mais nesse final, eu abro mão do meu par de bispos, que deixa a coisa, claro, sempre nebulosa, porque tu perde essa vantagem estratégica, mas tudo bem. O Faustino tem um peão a mais. Veio agora a retomada, prepara a ideia do G5 também. Cavalo C6 joga o Faustino, agora de olho, cercando esse peão, teu cavalo não pode sair. Pode ter a ideia de bispo B4, esse peão já cai, e G5 tá lá. O gênio russo foi pra cima. Ele começa a avançar, a coisa pode até chegar a ideias como essa, vejam lá. Onde tu joga H5 e se tu tomar aqui, eu posso talvez jogar esse lance e passar um peão. Tudo isso tá acontecendo, é muito dinâmica a posição. Bispo E7 jogou o Faustino, ele volta pra segurar e depois da tomada o Faustino joga um lance aqui que é de novo conceitual. Ele não tomou de peão pra reagrupar a estrutura, ele tomou de bispo, que é o fino. Rafael, mas que conceito que o Faustino tá vendo aqui? Por que ele jogou isso? Porque se tu toma de peão, notem que, claro, a tua estrutura tá reagrupada, mas o bispo tá trancado pela própria estrutura. Então isso aqui é muito relevante. O Faustino toma de bispo. E agora, embora a estrutura quebrou, o bispo dele tem mobilidade. Olha como tem mais casas para correr por tudo aqui. Claro, o peão de H5 H4 tá ameaçado, H5 é o lance natural. E o Faustino tem muitas casas pro bispo. Cavalo D4 joga agora o Faustino. Ele dá-lhe um toque nesse bispo. Pode até chegar a tomar aqui. E isso seria um problema. Então, bispo D5 foi jogado. Lance tático do gênio russo. Se tu tomar aqui, ele quer jogar bispo E4, tá de olho em H7. E o Faustino aqui jogou um lance que é profundo, que é o lance cavalo B5. Veja lá, ele até podia ter tomado e jogado o G6, mas esse lance ele é muito interessante. Por quê? O que o Faustino tá dizendo agora é que ele prepara cavalo C3. Rafael, e qual o problema disso? Tu já vai entender. Vejam que aqui foi jogado o lance H6, que é um lance já mais tático também por parte do Roman. Mas, Rafael, por que ele não joga o lance natural como o rei G2? Só pra eu entender qual a ideia do cavalo B5 do Faustino. Tu entende agora. Olha a ideia do Faustino é jogar cavalo C3, toca o bispo, único lance pro bispo não ir todo abaixo, bispo F3, agora tu leva E4, e tudo que o Faustino queria com o cavalo B5 era tirar o controle do bispo da casa C6. Olha a profundidade, porque agora quando tu joga esse, vem rei C6. Era isso que o Faustino queria. E ele vai jogar rei B5, toca o cavalo e cai mais um peão. São 2 passados no flanco da dama. Vejam que a coisa não é rasa jamais. Sempre é profundo. Aqui, o Roman, vendo que o controle de C6 era a ideia do Faustino, ele joga o lance H6. Rafael dando o peão? Que é isso? Faustino tomou. Só que agora, esse peão, ele não consegue mais andar. Notem que antes, tu joga bispo G8, tem H6. E o peão segue seguro. Então ele jogou esse, sacrificando o peão com a ideia de tomar em H7. Isso foi jogado. O Roman, claro, tá apurado no relógio. Isso é um momento dramático. E4 joga o Faustino, tirando algumas casas do rei, algumas diagonais do bispo também. Bispo H7 já foi jogado retomando esse peão. E agora o Faustino ganha a casa de C6. Ainda tem que tirar o cavalo para entrar por aqui. Cavalo em E3 manobrando foi jogado. De olho agora nesse bispo, no peão de H6. A posição pode até fugir do controle. Rei D6 aproximando agora o rei do bispeto. E bispo G8 joga o Roman, seguido do lance bispo D4. Claríssimo. O Faustino quer tomar aqui. E daqui a pouco esse peão vira um alvo e o cavalo vai ser superior ao bispo nesse final. Aqui o Roman não deixou. Cavalo C4 ele joga com cheque, rei C6 e agora rei G2. E as brancas dizem
aqui o rei também vai começar a trabalhar. Pode entrar nesse flanco do rei. E aqui o Faustino joga um lance que eu vou botar como brilhante, que é o lance cavalo D6. Rafael, não pode. Arranca esse brilhante daí. Porque aqui o Faustino tá propondo a troca dos cavalos e entrando no final de bispo de cores opostas. Claro! E vejam que, claro, o Romã aqui ele tomou, quase no pré-move, tem que tomar. E depois da retomada, parece que nessa posição final de bispo de cores opostas, dá pra buscar um draw. Rafaelito, então será que ele quer um empate? Nada! A visão do Faustino foi de compreensão desse tipo de final. Por quê? Porque ele tem um peão fixado agora aqui, olha lá. O peão do russo vai cair, o Faustino fica com 2 passados. Isso é muito relevante nesse final. E vai ser jogado, olha lá. O Romã volta o bispo para B3, bispo C3 para tomar lá, e agora bispo E6 passando a vez, e o Faustino, claro, tomou esse peão. E nessa posição ele tem 2 passados. Claro que o Romã vai tentar buscar complicações. Ele joga bispo C8, ameaçando os 2 peões, só que agora rei C7 toca o bispo, defendo tudo, o bispo volta, e agora bispo C3. O Faustino diz que vai começar a disparada, e essa posição é ganha para as pretas, olha lá. Bispo D5 dizendo que o peão de E4 cai, mas o Faustino não dá bolas. Ele começa a avançar. Cai E4 e agora segue avançando. Tem que disparar. Esse é o plano. Rei F3 segue avançando. Tu vai ter que defender. Bispo C2 controlando esse avanço, senão tu pendura em A4 e o Faustino aproxima o rei dele. Rei E4 tá jogado. Rei C5 e agora rei D3. Dá-lhe um toque no bispeto e o Faustino não tem problema. Bloqueio e preparo para entrar com o rei e avançar. Isso que vai acontecer. Os próximos lances é tudo no pré-move, é o rei entrando, o peão avançando, e agora cheque, e depois do lance, rei B1, Faustino joga o último lance da partida, que é rei B4, dizendo, A3 está chegando, e tu não consegue mais defender a ideia do A2, e depois da promoção, com o bispo olhando A1, aqui o Romã abandonou essa partida. Sim, entre o confronto dos jovens prodígios mais geniais do planeta, nesse exato momento, o Faustino leva a melhor. E agora? E tá no ar a pressão da peleja. Faustino jogando com uma máquina, não há nenhuma dúvida. Pra mim, o lance mais importante do jogo foi o C5. Notem também que os dois fizeram imprecisões, chances perdidas. Porque nesse apuro do relógio, pois aconteceu de tudo, mas o Faustino nunca perdeu o controle do jogo. E o resultado foi brutal. Bota no ar. O Faustino não foi o campeão do torneio, mas fechou na 7ª colocação, resultado ótimo, ganhando 12 pontos de rating. O Romã acabou não tendo o melhor desempenho, ele ficou na posição 75, mas foi um torneio muito interessante. O Faustino segue no mais alto nível e rumo aos 2.500. Se tu gostou da notícia, curtiu a análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos!